Olá, amigos, colegas, alunos, mais uma segunda-feira juntos e hoje falando de um tema que eu nunca tratei no bate-papo previdenciário. Nós vamos falar hoje de gestão de escritório de advocacia. Afinal de contas, a gestão é importante? É mais importante entender do mundo jurídico, das questões processuais, ou é mais importante a gente compreender como gerir o escritório de advocacia? Hoje eu trouxe para falar para vocês sobre esse assunto. Opa, até gaguejei aqui. A minha colega, queridíssima amiga aqui de Curitiba também, Thaísa Ozon. Deixa eu dar boa noite. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Ana. Boa noite a todos que nos ouvem e nos veem. Boa noite. Bem, é um prazer enorme ter você aqui comigo, principalmente porque a gente já é amiga de longa data e Verdade. temos alguns projetos juntos já em várias oportunidades, aqui na OAB Paraná também, além de outros trabalhos que a gente tem pessoalmente e uma grande amizade, né, Thaísa? É verdade. Isso é muito bom a gente poder compartilhar tanto a vida pessoal quanto a profissional, né? Isso é muito bom. Eu fico bem feliz também. Eu estou vendo que eu estou com muita luz hoje aqui, acho que eu tenho que dar uma arrumadinha na minha tela. Pronto. Eu estava tão iluminada que eu estava me sentindo meio Cogum. É por causa da minha brancura tipicamente curitibana. Da minha também, viu? Bem, então um grande abraço, vamos dar um oi aqui para Maria Helena, que já deu boa noite para nós, a nossa querida Silvana, que é aqui da nossa região também. Silvana, beijo grande para você. Aqui para Simone Rossi, boa noite, queridas. Para Silvânia, queridíssima Silvânia também. Silvânia, conheci a menina do seu escritório, menina. Para mim é todo mundo menino e menina. A menina que trabalha contigo esse final de semana lá no IEPREV. Um abraço para a Vicky, que é a nossa consultora, para a Viviane Edgard. Então, um grande beijo aí para todos vocês que já estão conosco nesse iniciozinho de live. E a nossa pergunta principal, que não quer calar, que é o grande tema de hoje, e eu já jogo essa pergunta para a Thaísa para a gente iniciar aqui esquentando. Adianta, Thaísa, saber tudo do mundo jurídico, saber tudo do mundo processual e não saber ser um empresário do seu próprio escritório? Olha, Ana, por incrível que pareça, muitos advogados ainda acreditam que ter conhecimento técnico basta, mas não é uma verdade, né? Eu aprendi de uma maneira muito dolorida de que isso não é possível, de verdade. A gente só consegue ter sucesso no nosso negócio, no nosso escritório, a partir do momento que a gente se coloca pronto para aprender coisas que a gente não aprendeu na faculdade, né? Nenhuma aula eu tive de gestão, nenhuma aula eu tive de administração. Eu acredito que todos os colegas que nos ouvem e que também têm seus escritórios ou trabalham em algum, certamente também não tiveram aula de gestão nem de administração. Talvez de economia lá no primeiro ano da faculdade, mas de uma forma totalmente diferente do que se é aplicada no nosso dia a dia, longe do nosso financeiro, né? Longe de questões que são bem importantes para a gente no dia a dia. Então, certamente, se a pessoa tem conhecimento técnico apenas, tem um escritório e não tem nenhuma noção a respeito de gestão e não busca aprender sobre isso, certamente ela vai patinar bastante até entender a importância disso. Com certeza. Thaísa, e é importante citar, porque assim, não adianta nada a gente ter uma pessoa que fala de gestão que nunca geriu nada. Não adianta falar de uma pessoa que fala de marketing e nunca fez marketing sobre nada, né? É uma crítica que eu brinco muito, eu, o Anderson e o Neto, a gente faz muito uma piadinha que é o seguinte, tem muito coach por aí ensinando a fazer coisas que nunca fez. Que a gente verdade. até brinca, né? Que não tem o resultado prático. Mas no teu caso, é importante frisar isso, você tem um escritório de sucesso, para quem não te conhece, em poucos anos você construiu um escritório de sucesso, poucos anos eu digo porque assim, consideravelmente uma pessoa jovem, você junto com teu sócio construíram um escritório muito organizado, disciplinado, que trabalham de uma forma muito bacana e que, sem dúvida alguma, é uma forma para incentivar as pessoas que estão nos ouvindo hoje. Então, acho que é importante falar isso para que as pessoas entendam o que você está falando. Ó, tem um linguarudo aqui do meu lado, gente. Olha. Oi, tenho aí. Olha hoje quem está participando da live. O que você não quer? Ai, meu Deus, gente, só um minuto. Que hoje nós temos companhia aqui, ó. Companhia de criança sempre é bom. Um companheiro aqui.
E aí, nós estamos falando de uma situação em que você tá contando para nós algo que você viveu e algo que você aprendeu, e como você disse, não foi fácil, né? Porque, primeiro, há uma dificuldade de fazer contrato, há uma falta de organização, muitas vezes, de tornar o contrato, os documentos, um hábito dentro do escritório, um checklist de tudo aquilo que é necessário. Então, existe toda essa discussão que é necessária, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, assim, quando que você despertou em você essa necessidade? Você teve um negócio que deu errado antes desse que deu tão certo? Olha, Ana, eu não posso dizer que tive negócio que deu errado, mas eu passei por algumas experiências que me fizeram olhar para o negócio de uma forma muito diferente. Poucos sabem, mas eu já fui sócia do meu sócio lá no começo, logo assim que eu me formei, eu o conheci na pós-graduação, assim como conheci a Silvana, que está aqui nos assistindo, em 2004. Isso já faz bastante tempo. E lá, nós ainda muito imaturos, fizemos uma sociedade que não era formal, era uma sociedade de boca a boca, vamos trabalhando, vamos fazendo. A gente não tinha preguiça de trabalhar, mas a gente era muito inexperiente e muito imaturo. E exatamente por conta dessa inexperiência, dessa imaturidade, a gente acabou não ficando junto, né? A gente acabou brigando e a gente se separou e ficou por 8 anos separados. Durante esse período dos 8 anos, eu tive uma outra sociedade que foi muito frutífera durante bastante tempo e que me trouxe muito, muito aprendizado. Né? Eu posso dizer e posso agradecer a Deus pelas experiências que a gente tem, que, sem dúvida nenhuma, no primeiro momento podem ser muito doloridas e muito decepcionantes para a gente, mas a partir de um momento a gente consegue entender o porquê que a gente passou por aquilo. E nessa época, nesse meu escritório, a minha sócia não entendia que eu precisava gerir aquilo. Ela observava as coisas de uma maneira mais técnica, porque ela era excelente tecnicamente. E ela queria que eu também fosse excelente tecnicamente. Eu me considero muito boa tecnicamente, porém, no dia a dia, algumas coisas se tornaram mais importantes do que eu ficar resolvendo, fazendo prazo, fazendo inicial, né? E depois da minha sociedade com ela, da gente ter se separado, eu, por um acaso do destino, reencontrei o meu sócio e resolvemos, então, unir forças, porque eu acredito muito que quando existem coisas que já estão dando certo, tem uma possibilidade muito maior das coisas darem ainda mais certo. E ele já trazia alguma bagagem, algum conhecimento também sobre gestão, porque ele administrou um escritório dele, sempre administrou os escritórios que ele teve. E ele sempre teve muito sucesso naquilo. Mas ele sentia que tinha algumas dificuldades. A gente tinha dificuldade para contratar pessoas, a gente tinha dificuldade para organizar o negócio, a gente tinha dificuldade para delegar, a gente tinha dificuldade para uma série de coisas que a gente começou a identificar que era um problema de gestão. E muitas vezes os gestores, os líderes dos seus negócios, acabam por culpar os seus colaboradores por algo que não dá certo. Então eles dizem assim: ah, não, a minha equipe não é boa, a minha equipe não trabalha, tem um monte de estagiário lá que não serve para nada, enfim. Esse gestor acaba reclamando de algo que não o faz olhar para ele, né? Não o faz como autorresponsável daquilo. Então, o papel de um gestor, no primeiro momento, é puxar a responsabilidade para si e observar que muito do que se dá no negócio dele é por culpa dele, tanto a parte boa quanto a parte ruim. E a partir do momento que ele se coloca nesse papel, as coisas começam a fluir de uma maneira diferente. A partir do momento que ele começa a perceber que dentro do negócio dele as coisas precisam ter procedimento, as coisas precisam ter um fluxo desenhado, um manual, a partir do momento que eles precisam, que ele verifica as outras necessidades, ele começa a bolar soluções, ele começa a tentar bolar soluções. E foi isso que eu comecei a fazer, tentar bolar soluções para os nossos problemas, né, que foram surgindo, e com isso eu fui correr atrás e estudar coisas pelas quais eu sempre me interessei, mas talvez eu não visse tanta importância.
E a partir do momento que eu vi dentro do meu negócio a importância disso, tudo fluiu de uma forma muitíssimo diferente, né? O negócio cresceu, a gente pôde contratar mais pessoas, o que é excelente, porque a gente alimenta mais famílias, né? E eu digo, não a gente, eu e o meu sócio, não, eu digo a gente, todos nós, né? A gente se alimenta, a gente colabora um com o outro, né? Como uma equipe. E aí o nosso negócio é quem traz toda essa estrutura para todo o time, né? Para toda a equipe. Com certeza. Thaísa, e dentro desse contexto que você contou, então, você primeiro começou a fazer uma organização de acordo com aquilo que você achava bacana. Até porque você é uma pessoa organizada por natureza, nessa parte até, eu também falo que eu também sou assim. Eu tenho uma organização natural que eu acho que é um pouco até familiar, porque eu venho de uma família em que há muito, assim, existe uma regra para tudo. Então, eu fui muito acostumada a ter uma certa regra e eu gosto das coisas com regra, né? Tem gente que fala que eu sou meio ditadora. Eu não, mas eu Eu já tenho um tive bom essa fama também. relacionamento, mas eu tenho um excelente relacionamento interno com todas as pessoas que trabalham comigo, e dentro do IEPREV também tenho um excelente relacionamento com a minha equipe, e em todas as instituições onde eu coordenei, eu tive alguma atividade de liderança, porque eu considero que o relacionamento interpessoal, ele tem que estar sempre separado do relacionamento profissional. Então, eu Sem sempre dúvida. tento eu me dou muito bem com as pessoas, mas eu não me sinto mal em ter que dizer para elas o que deve e o que não deve ser feito, sempre com muita educação, e sempre também com o Lógico. intuito de que elas cresçam e melhorem. Mas aonde é que eu quero chegar nisso para você agora? Quero dizer, olha, mas você já tinha uma certa organização. Essa organização pessoal, esse teu jeito nato de organizar as coisas, ele foi suficiente? Ou você foi atrás de aprender isso de um modo mais profissional? Nossa, Ana, na verdade, por mais que possa parecer nata a organização, porque realmente eu sou uma pessoa muito organizada hoje, eu não aprendi a ser organizada na minha família. Então, isso mostra que quando a gente deseja algo, a gente consegue aprender. E a gente consegue mesmo, se a gente treina, insiste, persiste e testa, a gente consegue aprender. A minha mãe não é uma pessoa organizada, ela pena muito com isso, né? E meu pai também não, veja. Então, e eu lembro que ela cobrava de mim organização, mas não era organizada. Então, imagina a dificuldade. Eu hoje, como mãe, consigo entender. E na época eu falava, mas ela não é organizada, tá me cobrando organização, né? Que moral ela tem? Eu já questionadora, já perguntava. Mas eu hoje entendo que, na verdade, a gente tem muitas falhas e a gente quer fazer com que os nossos filhos, né, e os nossos todos aprendam coisas que a gente às vezes não sabe e não conseguiu aprender. Então, a organização, ela foi vista por mim num momento em que eu realmente precisava ser organizada, eu precisava me organizar. Na época, eu sou da época dos processos de papel, né, dos processos com vários volumes e tudo mais, e nessa época eu via a minha mesa cheia de coisas e eu colocava bilhetinhos com papéis, com prazos, e eu ficava pensando, meu Deus, eu colocava em ordem cronológica depois, porque no primeiro momento eu colocava e ficava procurando o prazo do dia para eu fazer. Então, quer dizer, eu deixava para a última hora, porque eu não conseguia me organizar para fazer isso com antecedência. Então, isso começou a ser curioso no meu dia a dia. Eu comecei a perceber que se eu não me organizasse, se eu não mudasse um hábito que eu já tinha, certamente eu ia perder um prazo e não ia demorar muito. Certamente vários dos nossos colegas podem já ter passado por isso e simplesmente por falta de organização. Com certeza. A organização, ela é um dos pilares, eu acredito, para o sucesso. Até para o sucesso familiar, para o sucesso, todo o contexto que envolve, até das relações, até com amizades, com familiares. Acho que a organização, a disciplina, ela tem uma relação com isso, né? Você sabe que sou muito sincera. Eu sou uma pessoa extremamente organizada. Eu já tive... O meu marido fala que eu tenho toque, né? Mas, assim, eu acho que isso me ajudou. Eu sempre faço, assim, um balanço da minha vida e eu vejo que algumas capacidades, elas me ajudaram ao longo da minha vida. E uma delas foi relacionamento com as pessoas, né? Eu e o Anderson, nós conversamos muito sobre essas coisas, assim, e a gente lê muito. E uma das coisas que se fala hoje em dia é que só o QI
não é suficiente, se ele não vier associado a um QE, né? Então, não adianta se eu tiver um coeficiente de inteligência, se o meu coeficiente emocional, a minha capacidade de lidar com pessoas e situações, ela não for um requisito que ou eu tenha naturalmente, ou que eu aprenda a gerenciar ao longo da vida, né? E eu não tenho dúvida de que isso também, Thaís, até para a gente citar aqui, além da questão da disciplina, além da questão de um grau de lógica, você tem que ter um raciocínio lógico para conseguir organizar. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de raciocínio lógico, da importância e também um pouquinho da relação interpessoal. O como é importante você, para ser um líder, você tem que entender o outro. Concorda comigo? Sem dúvida, Ana. E você sabe que dentro de toda a minha vida profissional e pessoal, eu sempre gostei muito de pessoas, né? Eu me imaginei sempre advogada, principalmente porque era lidar com pessoas, e é o que eu realmente gosto de fazer. E você sabe que, de uma forma muito curiosa, e mais uma vez na dor, exatamente por problemas interpessoais dentro do próprio trabalho, eu comecei a perceber que as pessoas eram diferentes e que eu não podia, como líder, tratar um de uma forma, outro, talvez daquela mesma forma. Eu teria que, talvez, entender qual que era aquela linguagem, o que a pessoa precisa ouvir de mim, que vai fazer com que ela entenda a mensagem que eu quero passar. Então, a partir do momento que a gente começou a observar isso e que a gente resolveu identificar os diferentes tipos de perfis que estavam dentro do meu escritório, considerando os colaboradores e toda a liderança, a gente começou a conversar com a linguagem da pessoa. Veja, se existe uma pessoa que é um colaborador, que é aquele queridão do grupo, que é aquele cara que se preocupa com o que os amigos, o que os colegas do trabalho pensam a respeito dele. Se você, num momento que você vai dizer para ele que ele está chegando atrasado, que não é conveniente que ele chegue atrasado no trabalho, se você disser para ele assim, olha, fulano, eu tô chateada porque você está chegando atrasado, ele não vai querer saber. Se eu chegar e falar para ele assim, olha, se você chegar atrasado, eu vou descontar do teu salário, ele também não está preocupado, ele não se preocupa com a grana. Agora, se eu chegar para ele e falar, olha, fulano, você está chegando atrasado, isso está ficando muito chato para os seus colegas, eles estão percebendo, e pode ser que eles comecem daqui a pouco a falar de você. Então, perceba que talvez seja interessante você começar a chegar mais cedo. Veja que daí o ponto que você toca na pessoa é exatamente aquele ponto que é significativo para ela, né? Então, você começar a raciocinar e pensar de que maneira que você vai estruturar a maneira que você vai conversar, a maneira que você vai dar o feedback, porque eu vejo a maioria dos escritórios de advocacia, e eu só vejo isso, na verdade, nas grandes empresas, não fazem feedback, não dão feedback para os seus colaboradores e para os seus seus pares, na verdade, né? Se eu não falar para o meu sócio algo que é bom ou que não é tão bom, e ele não vai nunca saber, né? Talvez se ele não falar para mim assim, você está falando demais, né? Porque daí assim o feedback pode ser mais direto, não precisa ser aquela coisinha tipo mais organizada para você entregar para o seu colaborador. Ali entre numa relação de sociedade é como se fosse um casamento, né? Que tem aquele negócio do bate-a-sopra. Então é muito mais fácil, né? As palavras fluem de um jeito mais sem filtro. Então, se ele falar, Thaís, você está falando demais, Thaís. Se ele não falar, talvez eu não perceba. Mas se ele falar, eu tenho que agradecer que ele falou, né? Porque a pessoa Sim. dá o toque para a gente da maneira que a gente entende. Então, a gente identificar os diferentes tipos de perfil, né? E pensar de uma forma lógica e estruturada de como você vai falar com cada pessoa, como você vai lidar com cada pessoa, né? E como que você vai delegar algo para essa pessoa, também é muito importante, porque não adianta só você delargar, né? Soltar para a Sim. pessoa sem explicar como, né? E de acordo com a forma que ela entende que ela precisa ouvir. Excelente. Thaísa, deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço para o Seral, que ele estava ali escrevendo que falar dessas duas amigas e profissionais incríveis. Imagina só o que a gente falaria dele, né? Faltaria aqui palavras para tantos elogios. Verdade. Mandar um abraço para o pessoal que chegou depois, mas que está aqui acompanhando, a Patrícia Senziani, que ela chamou aqui Priscila e a Tatiana, a Marli Marçal, nossa querida coordenadora também de Goiânia, e o Leandra Falavinha, Elaine Schittenberg, acho que eu falei certo, Gilmar Carli, a Bruna, nossa coordenadora também aqui
de Florianópolis, né? Então, aqui para mandar um abraço. O Milvio também escreveu ali, que está ali também. Milvio, querido, saudade de você, saudade dos nossos cafés. Temos que combinar mais. Tem um café embaixo do escritório agora, dá para a gente ir lá. Meu Deus, eu tenho que ir, meu pai, eu estou devendo várias visitas. Verdade. Será a gente também, ó. Beijo grande. Eu tenho um café marcado com o Será quinta-feira pela manhã, então eu estou devendo agora um café para o Milvio, mas o meu do Será já está agendado. O que foi? Saiu aqui o teu negócio? Dá um oi para todo mundo. Dá um oi. Olha. Oi, Davi. Esse é o Davi. Então, mas participações à parte, chega, né, de participações. O que é importante, então, a gente continuar listando desse nosso tema, Thaísa? Então, a gente falou de disciplina, coeficiente de inteligência, coeficiente emocional, e aí eu parto para uma outra questão. Demorar para resolver as suas questões. Esse é um problema que a gente tem também, né? Então, assim, eu vejo, vocês viram que eu estou aqui conversando e colocando no desenho dele, né? Porque a gente faz mil coisas ao mesmo tempo, hoje, né? excepcionalmente, ele está aqui, então, hoje ele está participando da live. Eu tenho um problema, apesar de ser super organizada, né? Disciplinada, mas eu sou a pessoa que deixa as coisas para a última hora. Eu nunca perdi um prazo, eu nunca deixo de fazer algo. Mas como eu tenho um volume de trabalho muito grande, eu vou encaixando meus trabalhos. E eu não sei dizer não. Eu estou melhorando. Então, agora eu estou conversando um pouquinho sobre questões que afetam o escritório também. Eu estou melhorando, mas eu sou uma pessoa que não sou muito de dizer não. Eu pego tudo. Eu acho que eu sou a Mulher Maravilha e vou fazendo. E isso tem um reflexo que nem sempre é financeiro ou reflexo de perder o prazo, mas é o reflexo de não cuidar da saúde. Esse é o meu grande defeito. Se eu pudesse listar o meu grande defeito, seria isso. Eu não tenho tempo para fazer academia, eu não tenho tempo para cuidar de uma alimentação saudável, porque eu estou sempre trabalhando demais. Aí eu queria perguntar para você um pouquinho sobre tudo que você tem aprendido, tudo que você aprendeu, né, com esses cursos que você vem fazendo. Quero que você fale, esse vai ser o próximo ponto. Mas antes disso, como fazer tudo e cuidar da saúde? Bom, Ana, isso é uma coisa que é muito complicada. Você sabe que até pouquíssimo tempo, eu, assim como você, também me sentia com pouco tempo para realizar determinadas coisas. E na grande maioria das vezes, elas eram todas relacionadas a mim. Então, eu tinha uma dificuldade de me cuidar, porque eu colocava as outras coisas na frente. Tudo é uma questão de prioridade e também de organização. A partir do momento que a gente prioriza determinadas coisas, a gente consegue fazê-las. Se a gente não as priorizar, a gente não consegue, de fato, fazer. É colocar realmente na ponta do lápis o que é importante e o que não é importante. Inclusive, no nosso curso da pós-graduação, que eu super recomendo aos colegas, eu falo a respeito de uma matriz que me ajuda muito no dia a dia, que é a matriz de Eisenhower, porque ela faz uma comparação e ela faz uma relação entre as coisas importantes e urgentes, não importantes e urgentes, importantes não urgentes e não importantes e não urgentes. Ela faz essa relação. E a partir daí eu consigo estabelecer prioridades para as coisas do meu dia a dia. Algo que me ajuda muito é planejar com uma certa antecedência, né? A partir do momento que você planeja e que você se programa, as coisas se tornam mais fáceis. Tudo que a gente deixa para a última hora, pelo menos para mim, funciona da seguinte forma: ficou para a última hora e não ficou do jeito que eu queria, mas era o que eu tinha para agora. Né? Então vai desse jeito mesmo. Então isso acaba colocando em xeque a qualidade e a excelência do meu trabalho. Então isso começou a me incomodar. E eu falei, não pode ser assim. E também me incomodava as pessoas do escritório, porque olhavam e faziam aquele prazo no dia, e falavam, meu Deus, é hoje o prazo do ED, eu preciso fazer esse ED, não ficou tão bom, mas tem que ser assim, porque já está na hora, já é quase meia-noite, né? Então, e aí vocês isso realmente... começaram a trabalhar com aqueles
-2, -1. Exatamente, exatamente. Isso depende e vai de escritório para escritório, né? A gente, no meu escritório, bolou uma estratégia que dê tempo não só para a pessoa fazer o prazo com -2, mas que o prazo chegue, por exemplo, para um duplo cheque né, de alguém, de algum colega ou até dos líderes, com uma antecedência maior, porque pode ser que a estratégia em relação àquele processo mude totalmente a partir do momento que a gente verifica uma peça processual. E também, a partir do momento que a gente delega um determinado prazo, por exemplo, para alguém com antecedência, a pessoa consegue se programar e consegue estudar a respeito daquilo com mais tranquilidade, porque aí o prazo dela é mais longo, né? Ela se sente mais confortável para isso. Então, em relação à priorização, você consegue saber o que vem antes, o que você precisa fazer. Lógico, no teu trabalho só tem listadas as suas tarefas, os seus compromissos, as coisas que você precisa para o dia a dia. Mas é importante, e eu passei a fazer assim também, colocar os meus compromissos pessoais e as coisas que eu preciso fazer também eu coloco dentro de uma agendinha. Tem um aplicativo que eu uso também, que é muito legal, que chama Todoist, que você vai colocando coisas que você precisa fazer e horários que você precisa fazer, que nem sempre tem relação com o trabalho, com o escritório, mas que você sabe que você precisa fazer e que, se você não escrever, você esquece. Tem gente que usa planner, tem gente que usa agenda escrita mesmo, cada um faz do seu jeito, mas é importante a gente esvaziar a nossa cabeça daquela coisa que nos perturba, né? Porque aquilo que se tornou urgente, aquilo se torna extremamente difícil, né? E você fica perturbado com aquilo. Você precisa fazer hoje. Se você está se programando com mais antecedência, você se sente mais confortável em relação ao compromisso. Então, veja, eu tenho uma lista dentro do meu Todoist que está desde arrumar a cortina até orçar uma reforma que eu quero fazer na cozinha, por exemplo. Então, tem coisas que não são para agora, né? Que não são para já. Tem coisas que não tem prazo determinado. Eu brinco que eu classifico até entre a lista do tipo afazeres infinitos. Porque eu coloco que tem uma coisa que eu não sei, eu vou ter que, em algum momento, pegar aquilo e colocar na minha prioridade. Por enquanto, não é. Tá ali só para não estar na minha cabeça e me fazendo o tempo inteiro relembrar aquilo. Né? Sim. Mas cada um vai observando a maneira mais fácil de se organizar e de priorizar as coisas, né? Talvez a gente precise tirar um pouquinho do trabalho para poder cuidar um pouquinho da saúde, né? Porque na grande maioria das vezes, quando a gente se dedica demais ao trabalho e pouco à saúde, muitas vezes acaba que a gente está com a saúde ruim e que não consegue trabalhar, né? Então, a gente tem que estar em primeiro lugar, né? Com certeza. E aproveitando e seguindo nessa linha, agora sim eu quero que você conte para nós um pouquinho do que você fez. Eu sei que você fez vários cursos, hoje você é a nossa professora na pós-graduação do IEPREV, eu tenho muito orgulho de dizer isso. Na verdade, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que a cadeira da gestão, você assumiu ela, então a primeira vez que nós tivemos a matéria foi sua, então é com muito orgulho que eu digo isso, porque a cadeira de gestão, pela primeira vez, ela passou a fazer parte da nossa pós-graduação. Embora a gente tinha dicas de gestão, foi contigo que a gente passou a ter a gestão especificamente. E as aulas ficaram excelentes, já vou contar aqui para os alunos, né? São 4 blocos e meio direcionado para pós-graduação, e eles estão cheios de efeitos especiais, né, Thaísa? A aula tá para chamar atenção mesmo para aquilo que é importante e dar umas dicas bacanas para o pessoal que tá ali assistindo na faculdade. Na faculdade não, na pós-graduação. Estou com faculdade na cabeça hoje. E eu acho que é bacana porque justamente você, além de trazer essas dicas do dia a dia, do teu escritório, da vida da Thaísa, daquilo que a Thaísa conversa com os colegas, você passou ao longo dos últimos anos a se especializar. E não foi um cursinho, né, Thaísa? Você se esmerou aí em cursos que têm a ver com gestão, empreendedorismo, startups, você está ligada com essas coisas todas que estão acontecendo no momento. E Exatamente. isso traz um know-how para você poder falar, olha, além daquilo que eu apliquei no meu escritório, eu fui aprender profissionalmente
essas questões. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, os cursos que você fez e o que você tirou, assim, pensou de cada um desses cursos que você acha que, para quem está começando agora, nós temos aquelas questões que são muito boas para quem está com escritório há muitos anos, tipo, por exemplo, temos colegas com escritórios há 10 anos, que começam a colocar algumas medidas agora, mas nós temos aquelas pessoas que estão começando agora e já podem começar a crescer organizados. Sem dúvida. E aí eu queria que você desse um pouquinho falasse um pouquinho sobre isso. Vou colocar até a câmera em você aqui. Tá. Olha, na verdade, eu acredito que inicialmente o que me ajudou e que me despertou foi a necessidade, e num primeiro momento eu passei a olhar para os livros, a procurar livros, né? Eu vejo ainda nos livros um grande aliado, eles sempre me trazem aquilo que eu procuro. Então, eu ainda vejo os livros como um dos maiores, uma das maiores bagagens que a gente pode adquirir. A possibilidade de estudar e da gente conseguir ter acesso a isso, torna tudo diferente, né? Os cursos que eu fui fazendo eram direcionados à gestão, mas a partir do momento que eu fosse sentindo a necessidade. Eu lia um livro, eu buscava algo específico em relação àquilo, e aos poucos tudo foi me despertando interesse. A primeira coisa é que eu comecei a olhar para mim e perceber quais eram os meus pontos fortes e que deveriam ser trabalhados. A primeira coisa que aconteceu foi a terapia. Então, eu comecei a fazer terapia e comecei a me enxergar de uma forma diferente, né? E me ver muito melhor do que eu acreditava que eu era. Então, isso também é muito legal. E você começa a ver o que você precisa dedicar, trabalhar e colocar mais. Depois, com o meu marido, que é um vendedor nato, né? Porém, eu aprendi muitas coisas e comecei a ver a importância de você saber vender, né? Você saber negociar, você saber inicialmente se vender, porque a gente olha para a palavra vendedor com um preconceito, né? Chega aquele cara e fala, o cara já quer me vender alguma coisa. Mas, na verdade, o tempo inteiro a gente se vende, o tempo inteiro a gente vende coisas, vende serviços, vende crenças. Então, a gente faz com que o outro compre aquilo que a gente está trazendo. E aí, a partir dali, eu falei, nossa, eu realmente comecei a me enxergar como uma vendedora, eu preciso fazer aquele meu cliente acreditar no que eu estou vendendo, né? Porque a advocacia em si se torna muito difícil diante da concorrência e diante da banalização do preço que se paga pelas coisas, pelos serviços da advocacia. Então, veja, tempos atrás, eu atendi um cliente que estava buscando um mandado de segurança porque o INSS não tinha respondido o processo dele. E aí eu disse para ele que eu faria o mandado de segurança e que o valor era X. Eu falei exatamente o valor mínimo da tabela da OAB, que na época era 3.800 e alguma coisa. E aí ele disse para mim, doutora, mas tem um escritório que cobra 1.500 de mim. Eu falei, sim, eu sei, e certamente você vai achar outros, mas eu já percebo uma dificuldade, e eu falei assim para ele, em acreditar, mas veja, esse preço que eu te passei é o preço mínimo da tabela da OAB, então estou te cobrando o preço mínimo da tabela da OAB, porque caso eu cobre um valor menor, eu estou infringindo uma lei, né? Eu estou cometendo um crime, eu estou fazendo algo que não é correto. E ao contratar um advogado que você que essa pessoa está cobrando um valor menor do que aquele que está determinado pelo nosso órgão de classe, eu falo, ele não deixa de estar cometendo um crime. Eu teria dificuldades de contratar um criminoso. Eu falei bem assim. Quer dizer, eu fui pesada até. Mas, na verdade, eu precisava fazer aquele homem comprar o meu serviço. E eu disse para ele, olha, eu tenho 16 anos de experiência, eu tenho certeza que eu vou fazer o melhor trabalho possível, não posso te garantir o êxito, mas eu te garanto que o melhor você vai ter. E certamente você terá. E aí esse homem foi embora, e o meu sócio falou, você é doida, Thaísa, você mandou o cara embora, esse mandado de segurança nem é tão complicado? E eu disse, ele vai voltar. E de fato o homem voltou, porque ele disse, doutora, você falou, e eu fiquei pensando, e eu preciso contratar você, né? Você pode facilitar o pagamento, pagar? Eu falei, bom, tabela do OAB não diz quantas vezes que eu posso dividir, mas eu posso, claro que eu posso dividir, né? A gente se ajuda.
Então, veja, a partir do momento que você coloca o teu negócio, você precisa fazer com que o teu cliente acredite que você é a melhor opção, que o trabalho que ele está... Uma ponderação. Vou só fazer uma ponderação aqui. Ai, te cortei, perdão. Não, imagina. Tem um delayzinho entre a gravação, e aí, enquanto você estava falando, eu achei que tinha parado e eu te cortei. Thaísa, eu acho até que a Carla fez um comentário, mandar um beijão. A Carla do nosso grupinho de meninas aqui de Curitiba. Nós temos um grupo, né? Para quem não sabe, a gente tem um grupo chamado Noite das Meninas. A gente se reuniu uma vez por mês, agora está saindo meio que trimestral, quadrimestral, mas continuamos firmes nos nossos encontros. Aí a Carla falou o seguinte, olha, aí eu volto a bater na tecla de que todo advogado deve cobrar honorários iniciais e também consulta. Ninguém entra no consultório médico sem passar a carteira do plano de saúde ou sem pagar a consulta. Eu concordo e vou até fazer uma colocação aqui. Ao longo do tempo, eu passei também, vou contar um pouquinho da minha história também, né? Assim, eu passei a selecionar a clientela. E eu não seleciono pelo tipo da ação, pelo sucesso da demanda, não. Acho que se o cliente não vai ter sucesso, eu sempre sou muito sincera com o cliente também. No momento eu estou sem advogar, mas eu ainda sócia de escritório de advocacia, eu sempre sou muito sincera com as pessoas. Olha, a chance de êxito é muito pequena, acho que não vale a pena. Eu jamais vendo para a pessoa algo que eu não posso entregar, do mesmo modo que você comentou. Mas eu não atendo sem cobrar consulta, porque eu descobri, e como você falou, dolorosamente, que o colega não respeita o advogado barato. Que o colega, eu digo, que o cliente. E o cliente também não respeita quando você trabalha demais de graça. Porque a demanda previdenciária, ela começa a te dar um trabalho exagerado. Então, dependendo do cliente, se é um cliente do rural, por exemplo, e você começa, eu vou buscar o CNIS, eu vou no cartório pegar não sei o quê. Quando você vê, um único cliente que vai te dar um retorno, às vezes pequeno, ele está tomando 90% do tempo teu e da tua equipe. Porque daí você vai somando, você tem 15 clientes complicados, que te ligam diariamente, exigem diariamente de você, e esses clientes, eles ocupam 80% do tempo do escritório ao longo da semana. Eu aprendi a cortar isso também. Tem muita gente que eu vejo que não consegue ter sucesso ao fato de que não consegue dominar o cliente no sentido de dominar respeitosamente, no sentido de que ele respeite o seu trabalho, respeite o seu tempo. Eu não atendo uma pessoa, e não atendia no escritório, depois de uns anos eu aprendi, se a pessoa não tiver horário marcado. E muitos colegas falavam para mim, você é maluca? Eu dizia, não, a pessoa tem que me respeitar. Como é que eu vou trabalhar no processo? O advogado só trabalha quando a pessoa sai do escritório, né? Enquanto a gente está atendendo, a gente não está trabalhando. É diferente do médico. O médico trabalha enquanto está atendendo. Nós não. Nós, igual, da mesma forma, o engenheiro, quando a pessoa sai, a gente começa a desenvolver o projeto da defesa ou o projeto da ação que a gente vai ingressar, para depois, então, levar aquilo mais para frente no judiciário ou na via administrativa. Eu acho, Thaísa, que uma das coisas principais é que, com muita sutileza, mas o advogado precisa fazer respeitar o seu tempo, também pelos clientes, também pelos seus próprios colegas, né? E isso é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, que eu sempre gosto de dividir com os meus alunos. A partir do momento em que eu comecei a atender, cobrando consulta, mesmo que seja uma consulta, é uma pessoa humilde, eu cobro R$50. Essa pessoa valoriza aquilo que ela pagou, ela valoriza o seu trabalho. Quando eu não cobrava, eu aprendi ao longo do tempo que muitas vezes eu fiz consultas gratuitas, e essas pessoas, elas buscavam outros profissionais depois. Fazia consulta comigo e depois pagava muito caro para outros, porque não sentiram firmeza em cobrar barato. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o Mário Kenji Miyazaki. O Mário me ensinou muitas coisas, e uma das coisas importantíssimas que o Mário me ensinou foi: bote preço no seu trabalho, valorize o seu passe, porque você sabe o quanto tem valor aquilo que você aprendeu a fazer. E isso foi uma das lições mais importantes da minha vida. Isso serviu para mim e para a Gisele, né? Porque nós duas, a gente ficava com dó, e as pessoas não valorizavam. Quando a gente começou a aprender a cobrar, a gente sentiu a valorização do cliente dobrar. Ele sentia que realmente ele estava lidando com um escritório sério,
Para ser atendido, ele tinha que ligar e marcar horário. Ele pode vir, ele pode falar com a secretária, ele pode ficar na recepção, mas ele vai ser atendido desde que ele marque horário, desde que ele combine. É claro, em menos alguns casos, né, mais graves, a pessoa está passando pelo escritório, quer dar uma palavrinha contigo, mas é uma pessoa que nunca aparece, que não incomoda. Então, é claro que você vai abrir uma exceção também. Mas eu já tive clientes, Thaísa, trabalhei muito com incapacidade, bem no passado, clientes que iam todos os dias no escritório. Clientes que passavam lá toda semana para ver como é que estava o seu benefício por incapacidade. Uhum. E aí, a gente não, e claro que eu tenho pena das pessoas, só que o meu modo de demonstrar a minha compaixão é fazendo um bom trabalho e não permitindo que aquela pessoa me impedisse de trabalhar, de realizar, de cumprir os prazos. Então, isso foi um aprendizado. A Gisele está ali assistindo também, a Gisele pode confirmar. Nós duas aprendemos ao longo do tempo a colocar os limites para que o cliente nos permitisse trabalhar. Exatamente. Você sabe que você falando sobre limites, eu comentei hoje mesmo que uma tendência de todas as pessoas, independente da idade e da maturidade, é testar os limites do outro. Então, a gente é um testador de limite até morrer. Então, se a gente não coloca o determinado limite para o cliente e para todas as pessoas que nos circulam, né? O que pode você fazer comigo e o que não pode? O que eu permito e o que eu não permito? A partir do momento que você estabelece um limite, as pessoas de fato começam a te respeitar mais. Veja, o cliente, a gente já passou por situações como você falou, e o meu sócio Humberto conta de uma forma muito engraçada que uma vez ele foi fazer um atendimento comunitário mesmo, sabe, para ajudar, e naquela ocasião ele explicou para um senhor que aquele senhor não fazia jus ainda ao benefício da aposentadoria, ele não tinha ainda completado os requisitos e tal, e ele explicou. Aí esse senhor disse assim para ele, o senhor não deve saber muito, não. O senhor não deve saber muito. Senão o senhor não estava aqui atendendo de graça. Né? Então, a partir desse momento, a gente começou, ele conta isso, ele falou assim, eu comecei a ver que, como assim, né? E as pessoas de verdade se aproveitam muito do nosso conhecimento, e como você falou, acabam indo muitas vezes contratar outro colega, que cobra às vezes um valor até fora dos padrões, até exagerado, né? Mas que ele fala, nossa, eu estou pagando mais por isso. Parece assim, é engraçado, né? Mas hoje a gente falando a respeito do nosso simpósio que vamos ter lá no começo de novembro, eu procurando hotéis, e eu até falei com o Dr. Milvio, ele falou assim, não, olha, Thaísa, de 100 até tanto é roubada, a partir de não sei o quê, daí você já consegue achar um hotel legal. Sabe, parece que o cliente fala assim, ele coloca a régua lá em cima e fala, não, advogado a partir de tanto é muito bom, né? E na verdade não é exatamente o preço, mas a gente de fato precisa começar a saber precificar o nosso trabalho e manter isso, né? Não fazer leilão, porque não adianta o cliente chegar e você cobrar, por exemplo, R$1.000 para fazer alguma coisa e o cliente diz assim, não, doutora, mas está caro. E você fala, então eu faço por 200, né? Então precisa ter uma coerência também, né? A respeito do seu negócio, a respeito do seu trabalho. Só para fazer uma ponderação, ninguém aqui está discutindo em esfolar o cliente, né? Eu falo isso, não, tem alguém que diz, nossa, na live ontem a Ana Paula falou, sabe como é? Então é só para esclarecer, ninguém está falando aqui em esfolar o cliente, a gente está falando de se respeitar. A gente tem que respeitar o cliente tem que respeitar o advogado. É um trabalho, né? A gente fala disso já há milhões de anos aí, mas eu acho que o principal é o seguinte, existe o limite a ser respeitado, e eu acho que no caso previdenciário, que é bacana, a gente trabalha normalmente com número de benefício. Então, da mesma forma que a previdência social, a gente respeita a capacidade contributiva, né? Porque quando eu cobro em número de benefício, que é uma forma que ao longo dos anos foi se pacificando entre a advocacia previdenciária, a partir do momento em que eu cobro em número de benefícios, eu costumo respeitar a capacidade contributiva de cada um. Se a pessoa ganha salário mínimo, ela vai passar a pagar o número de salário de benefício do salário mínimo. Se ela paga um valor, ela tem um salário de teto, ela vai pagar em número de benefícios daquele salário de teto. E acho isso totalmente normal,
se a gente partir do princípio em que a gente está trabalhando com proveito econômico. Não fica longe disso, né? Quando a gente fala em 20% de uma indenização, se a indenização for 20 mil, é 20% dos 20 mil. Se a indenização for 1 milhão, é 20% de 1 milhão. Então, não tem essa... Às vezes, quando a gente conversa com uma pessoa que não entende, ela, até inclusive advogados, eles falam, meu Deus, mas se você paga em número de benefício, é um absurdo. Você vai cobrar 3 mil reais de uma pessoa, enquanto de outra você vai cobrar 15, se você estiver cobrando 3 salários de benefício. E eu sempre digo, mas veja, se a indenização for uma indenização, bateu num Fusca, a indenização for de 20 mil, o meu percentual vai ser sobre os 20 mil. Se bateu num BMW, o meu percentual da indenização vai ser sobre a BMW. Então, a gente tem que usar a lógica para entender que o advogado previdenciário tem que ser respeitado também, até porque a Carla colocou ali que ninguém vai fazer botox no mais baratinho. A gente não faz mesmo. Não, né? Eu tô precisada aqui, já não tenho coragem nem de fazer no bom, porque eu tenho medo de estragar meu rosto, gente. Mas eu concordo, Carla, se eu fosse fazer, eu não ia fazer no baratinho, não. Mas o que eu quero dizer? Quero dizer para vocês que isso é para a gente, como diz a Fernanda ali, né, Fernanda? Tem que se manter firme mesmo. Tem que se manter firme, porque nós temos que respeitar o nosso trabalho. Lembrando que o benefício advindo do previdenciário, ele é um benefício, na maioria das vezes, vitalício. Então, a gente não está falando de conceder o ganho da causa, ele é muito maior do que aquele percentual que o advogado está cobrando. Porque o ganho da causa, ele é imensurável, muitas vezes, né? Principalmente considerando que ele vai ser a subsistência do segurado. Mas veja, o nosso trabalho também, né? O aluguel vence, o telefone vence, a banda larga vence, o provedor do domínio nosso, do e-mail, o advogado tem muito custo. E ele não sabe mensurar o custo dele e repassar isso para o serviço. Outro ponto que eu jogo para você falar agora um pouquinho sobre essa questão de mensuração de quanto custa o escritório. Quanto o meu escritório custa, quanto eu gasto e qual é o meu lucro. Fala um pouquinho para o pessoal, Thaísa. Claro, isso, na verdade, vem de um planejamento financeiro e que precisa ser muito fino, né? Quando eu pergunto para alguns colegas se eles sabem o quanto ganham, eles não sabem responder. E muitas vezes também não sabem responder o quanto gastam, não sabem dizer quanto que custa para aquele negócio acontecer, para aquele negócio rodar, né? Então, a sensação que essas pessoas têm é de ir apagando fogo. Então, eu recebo uns honorários de 5 mil, pago as continhas aqui. Recebo um outro de 1.000, pago mais uma continha. Recebo um de 10, pago outra continha. E simplesmente não sabe, né? Aonde está indo o dinheiro, como que está acontecendo aquilo, por que ele está gastando aquilo, de que maneira que ele está investindo, e ele não sabe, inclusive, se o negócio dele está gerando lucro, se está no 0 a 0 ou se está dando prejuízo. E assim, eu costumo falar que quem não tem os dados não consegue realizar um planejamento. Você não mede aquilo que você não consegue colocar. Se você não coloca no papel, você não consegue estabelecer uma estratégia para o teu negócio evoluir, né? Então, a partir do momento que você estabelece quais são os positivos e os negativos, ou seja, qual que é o que entra e qual que é o que sai, você começa a saber qual que é a tua capacidade de pagamento, de investimento. Você sabe dizer, bom, eu posso investir em mais um colaborador? Não, não posso investir. Eu posso investir em marketing? Não, não posso agora investir. Eu tenho um X. Ai, que linda! Adorei. Então, eu tenho um X para investir no marketing, eu tenho um X para poder investir aqui num colaborador, num estagiário, enfim. Você consegue saber para o que você tem dinheiro e para o que você não tem. E você começa, inclusive, a saber colocar preço e valor no trabalho das pessoas, né, que trabalham com você. Então, se você não estabelece um planejamento financeiro, um controle financeiro muito rígido, você não consegue evoluir em nenhum aspecto, né? Isso funciona, eu aqui na minha casa, eu tenho com a minha família um planejamento financeiro, então a gente estabelece, a gente quer fazer uma viagem X,
para a gente fazer essa viagem X, a gente tem uma meta. Inclusive, na pós eu falo como é uma meta, de como deve ser uma meta, porque ela precisa ser inteligente, ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser atingível, específica e temporal. Ela precisa ser assim. Não adianta eu dizer que eu quero emagrecer 5 quilos, se eu não disser quando, como, até quando que eu vou fazer isso. Então, da mesma forma funciona para o planejamento financeiro. A partir do momento que você quer fazer um investimento, no caso da minha família, vou fazer uma viagem, a gente estabelece quando e quanto que a gente vai guardar por mês para aquilo. E aí, assim, a gente consegue atingir o nosso objetivo, atingir a nossa meta. Se a gente não estabelece um plano, a gente não atinge uma meta, ela fica apenas sendo um desejo. Então, se você não coloca na ponta do lápis, nem que seja numa planilha de Excel, se você não tem um programa de controle, se você não tem outras ferramentas que, obviamente, custam mais caras e que em algum momento pode ser que você sinta a necessidade de investir, faça pelo menos no Excel. Saiba quanto dinheiro entra, quanto dinheiro sai. Pense nas médias que você vai fazer de uma forma anual, porque afinal de contas, no nosso caso, uma vez no ano a gente ganha lá os precatórios, que são um maior volume de dinheiro, né, que entra no escritório. Então, através disso, quanto desse dinheiro que entrou num volume maior, você vai separar para poder reinvestir no seu negócio, para poder investir em treinamento para os seus colaboradores. Quanto que você vai tirar dali para poder colocar de novo no seu negócio, fazer o negócio girar, né? E aí, muitas vezes você vai sentir que talvez você não possa fazer isso ainda, porque afinal de contas você viu que o teu mais e menos ficou ali muito igual. Então, puxa, não, esse ano não vou poder fazer nenhum treinamento, não vou poder reinvestir, vamos ter que segurar, não posso comprar computador novo, enfim. Você se percebe dessa forma, né? Deixa eu aproveitar e fazer um comentário de uma coisa que você falou. E eu, quando iniciei a minha carreira, né, eu tinha o Mário muito próximo, que é o dono da Previcalc. O Mário sempre me deu essas dicas maravilhosas. Eu nunca fiz um curso, mas eu sempre tive pessoas assim que me deram dicas muito maravilhosas na minha vida. O Juramir, que era meu contador, o Mário. E, assim, a vantagem é que a Gisele é muito organizada com contas também, e a Gisele sempre tudo planilhado, tudo organizado, né? E aí vem a parte que eu quero comentar contigo. Existem duas coisas que você falou aí que eu acho que dá para a gente dar um destaque para quem está ouvindo. Primeiro, quem está gostando da live, por favor, compartilha. Na sua timeline, na timeline de um amigo ou num grupo, para que a gente possa dividir esses conhecimentos com o maior número de pessoas. Mas duas coisas que você falou aí, eu acho que a gente tem que salientar. A primeira, às vezes a gente acha que o negócio é rentável, e quando coloca no papel, descobre que não é. E a segunda, às vezes a gente acha que não ganha dinheiro, e quando coloca no papel, descobre que esbanja muito, justamente pelo que você falou. Como a gente ganha o dinheiro? De uma forma irregular no sentido de prestações, a gente não recebe todo mês um salário fixo, como a maioria das pessoas que tem um negócio que não dependa exclusivamente do judiciário, como é o nosso caso. Um médico, por exemplo, ele mantém uma regularidade da carteira, um engenheiro. O nosso não. O nosso a gente depende muito de uma certa sorte, né? Sorte, eu digo, com o processo, que é triste dizer isso, mas atualmente, a insegurança jurídica que permeia o nosso mundo, a gente vive um pouco da sorte. Além do bom trabalho, às vezes você faz excelente trabalho e perde, às vezes um processo que você não tem muita, não coloca muita fé, você ganha. Infelizmente tem sido assim. Mas, às vezes, você tem lucro no teu negócio, só que você esbanja o dinheiro, porque o fato dele vir atrasado, você gasta, você está sempre devendo, né? E quando você recebe, você vai lá e quita a conta. Quando você recebe, você vai lá e quita a conta. E eu estava lendo, esses tempos, aquele Gustavo Zerbasi, que fala sobre como ganhar o seu primeiro milhão, e ele faz esse comentário, que às vezes você vive numa roda gigante, numa montanha-russa, na verdade, né? E aí o dinheiro está sempre te atropelando, porque você não consegue parar, pagar suas contas e recomeçar. Que ele fala que é o mal do ser humano, inclusive, né? Porque quando o dinheiro vem, você vai lá e gasta, você não guarda, que é o que você acabou de falar, de guardar um pouquinho para tentar se organizar, se estabilizar. Então, desse ponto que eu citei, o que eu queria comentar também? Uma vez eu recebi uma proposta muito interessante. A proposta era de quase R$80 mil por mês para fazer atender um cliente de partido
então eu ficaria fazendo atendimento a várias das sedes dessa empresa, né? E para isso eu precisava de um número X de pessoas. Eu fiquei muito empolgada, participei de todas as etapas da contratação, e quando eu estava na fase final, eu me lembro até hoje, esse meu colega disse assim: Ana, esse contrato não é vantajoso para você. Eu falei, como não? Um contrato de 80 mil por mês, é o contrato mais alto do escritório, né? Naquela época a gente estava começando, então era uma coisa assim animadora, né? E ele falou, não, ele falou, coloque no papel. As exigências do contrato são 5 profissionais aqui, 4 profissionais ali, não sei quantos profissionais ali. Ele falou, no total, quase 15 pessoas que você vai ter que pôr à disposição dessa empresa. Ele falou, para fazer o trabalho. Ele disse, o que vai sobrar para você? Se sobrar 20 mil, não vai sobrar, ele falou, porque você vai ter que colocar no escritório, pagar as despesas do escritório, as despesas do escritório, elas vão aumentar em razão do número de pessoas que você, além da contratação do salário, tem todo o valor agregado de você aumentar a tua folha de pagamento, né? Exatamente. Que não está com os salários, porque os salários ali dos 80 mil daria para tirar e ainda sobrar o dinheiro. Mas tem todo um custo associado, ele falou, além do que você vai mudar o tamanho da tua estrutura, vai mudar a tua vida, isso vai envolver uma responsabilidade, porque além de tudo você vai ter que ficar responsável pelo que essas 15 pessoas fizerem. E aí no final sobrava lá 12 mil, 15 mil reais. Ele falou, olha, o trabalho que você vai ter, a falta de paz que você vai ter, que isso tudo vai gerar na sua vida, ele falou, não vale a pena. Na época eu fiquei muito apreensiva, e a Gisele, se ela estiver aqui, deixa eu ver se ela está online, eu estou contando essa história, a Gisele falou, não, acho que não vale a pena. E eu, na época, falei, não, vai valer a pena, vai ser bom, é uma forma de começar. No final, deu tudo errado. E eu fiquei uns 6 meses depois, o escritório que pegou o negócio quebrou. Nossa. E eu fiquei super feliz por não ter pego. Eu falei, Deus me ajuda sempre. E foi um aprendizado na minha vida, porque hoje, Thaísa, eu penso muito a respeito desses detalhes. Falo, gente, o negócio pode ser enorme, mas quanto isso vai me custar? Essa é uma pergunta que eu faço muito para mim, sabe? Para mim mesma. É uma pergunta retórica, né? Toda vez que alguém me chama para algo, que eu passo a administrar algo, coordenar lá algo, eu sempre falo, qual é o custo disso? O custo visível e o custo invisível. Queria que você falasse um pouquinho dessa, se você já teve alguma experiência de um negócio que você resolveu não pegar em razão de que não era aquilo que parecia. Já passei por essa experiência e foi para que a gente fosse advogado de uma prefeitura e que a gente cuidasse da parte previdenciária. E foi como você falou, o contrato às vezes pode parecer muito tentador pelo número que ele simboliza, né? Então, nesse teu caso, você tinha um contrato de 80 mil reais. O nosso, eu acredito que na época era 35, e já era bem interessante. E aí você começa a ver e pesquisar quantas ações tem ali, quantas ações você vai ter que administrar, o pessoal que você tem que contratar, e como você falou, que tem o custo visível e o custo invisível, porque você vai contratar pessoas e elas custam muito mais do que o salário que você paga para elas, né? E às vezes você não tem uma estrutura física para poder atender, para receber tanta gente, você tem que comprar mobiliário, você tem que locar um novo lugar, ou comprar um novo lugar. Então você precisa colocar isso na ponta do papel. É por isso que eu digo, e certamente o advogado que pegou esse da prefeitura, ele com certeza penou e pena muito. E eu soube que foi um advogado sozinho e que ele desistiu no 2º mês. Depois eu não sei para quem que foi, né? Mas certamente as pessoas acabam não colocando isso. Outra coisa que não fazem é colocam algumas vezes o valor do seu trabalho, por exemplo, eu vou gastar tanto com funcionário, vou fazer tal coisa daqui, pagar tanta coisa ali, para entrar tanta coisa aqui. Mas uma coisa que as pessoas não colocam na ponta do lápis, e que hoje é extremamente valioso, é o tempo. As pessoas deixam de colocar e avaliar o tempo que elas demoram para poder realizar determinada consulta, determinada consultoria, ou para fazer um parecer previdenciário, ou para fazer um prazo. Então, a partir do momento que a gente não consegue mensurar o tempo que a gente vai levar para algo, a gente não consegue também colocar preço naquilo.
Sabe que a gente teve uma experiência de um dia, a gente estava com algumas iniciais para poder fazer, e aquilo ali deu uma embolada, lá num determinado momento em que faltava um pouco de organização, e aí vamos todo mundo fazer e tal. E aí sentamos todos para fazer. E naquela ocasião a gente riu muito porque o meu sócio, durante o dia inteiro, fez uma petição inicial, uma ação. E eu fiz 12. E aí, isso pode parecer, nossa, ela é muito mais produtiva do que ele. Mas não, aquilo que ele pegou era tão complexo que demandou dele o mesmo tempo, as mesmas horas que eu tive que usar para fazer 12 coisas. Então você vê que, na verdade, esse negócio que ele estava fazendo precisa ter o valor de 12 coisas. A gente não faz isso, a gente não faz uma relação de tempo com o dinheiro. E isso é muito importante, porque o dinheiro acaba sendo, hoje, contado, né? Mas as pessoas esquecem de colocar no papel o tempo, né? Então, fazer toda essa balança, né? Fazer o equilíbrio do que é vantajoso financeiramente, não é. Foi o que você falou também da paz. A gente precisa se sentir confortável no trabalho que a gente realiza, se sentir realizado, se sentir em paz, né? Isso é mais importante, tem mais valor do que qualquer dinheiro, sem sombra de dúvida. Não, com certeza. Peraí que a tua voz sumiu. Tá tudo... Deu certo? Oi? Deu. Estou aqui? Que deu uma sumidinha no final. Não, mas eu achei excelente. Esse comentário que você fez agora no final, eu acho fundamental. Thaís, vamos falar um pouquinho quando o cliente não paga? Afinal de contas, nós sabemos, estamos aprendendo sempre a gerir, né? Mas os escritórios de advocacia têm uma dificuldade de lidar com a inadimplência. Nós somos advogados, né? Engraçado falar isso, eu tô licenciada, me dói, né? Porque toda vez que eu uso o verbo nós somos, eu lembro, eu no momento não sou. Não estou podendo. Estou podendo. É tão engraçado, porque eu até esqueço disso, porque o meu sentimento, ele é tão assim, né? São muitos anos na advocacia. Daí, de repente, fora, é engraçado esse sentimento. Mas, voltando, então, o advogado, ele, via de regra, deveria saber lidar com suas situações. Na prática, eu vou contar de mim mesma, né? Bateu no meu carro, eu não entro com ação, pelo amor de Deus, vai embora, não me incomode. A Azul cancelou nosso voo, meu e do Anderson, de Madrid para Portugal, incômodo danado, eu não entrei com ação judicial. Eu acho que é meio que do advogado, eu não sei se a gente vive essa loucura, tem advogado que não, eu conheço gente que é super organizada, entra com advoga em causa própria, eu fujo da advocacia, do conflito na minha vida totalmente. E é engraçado que as pessoas pensam exatamente o contrário, né? De que eu adoro um conflito, de que eu estou sempre lá. Não, é quem realmente não me conhece, não sabe o quanto eu fujo dessas situações. E aí, o que acontece? O Milvio escreveu para mim, uma vez advogada, sempre advogada. É verdade, Milvio, me sinto assim. E o que acontece? Muitas vezes a gente não sabe cobrar o cliente, né? O cliente não paga, e tem colegas, eu, pelo menos na minha época de escritório, hoje eu nem sei como é que a Gisele faz. Se bem que nós tivemos uma sorte, eu acho que previdenciária, as pessoas devem pouco. Nós tivemos pouquíssimos casos de cliente que não pagaram, e eu me lembro até, inclusive, que teve um cliente que não pagou, e ele voltou 2 anos depois pagar. Isso eu lembro que ficou marcado na minha memória. Mas, no caso de cliente que não paga, e um cliente que não me pagou, que eu me lembro muito bem, foi um cliente de direito civil. Foi uma questão de indenização, ele ganhou uma grana, uma cliente. Ela atormentou a minha vida por uns 2 anos, depois não me pagou, não quis pagar, e eu mandei só uma cartinha de notificação e nunca mais fui atrás. Aí eu te pergunto, Thaísa, o que as pessoas devem fazer, como devem lidar com a questão da falta do pagamento? Realmente isso é muito complicado, né? E ele cutuca um lugar em que o advogado realmente não gosta de mexer, porque ele pensa assim: eu sou tão competente para lidar com a causa alheia, e quando vem algo que é meu, eu preciso decidir se farei, né? Então, realmente a gente precisa tomar algumas medidas, e principalmente para a gente fazer de novo aquilo que eu disse antes, estabelecer o nosso limite. Precisa haver uma regra dentro do teu escritório, por exemplo, que é no seguinte sentido: não adianta um cliente X não pagar e eu não fazer nada, e o cliente Y não pagar e eu querer cobrar até o que ele não tem que pagar.
né? Então, antes de mais nada, é muito importante você, porque é curioso isso, eu vejo isso no dia a dia. Na hora do cliente assinar o contrato de honorários, você explica tudo para ele e ele sente extrema facilidade, ele entende tudo, ele confia em você, ele entrega, ele assina, ele pega a cópia dele feliz da vida. Eu digo, leia, veja, se tiver alguma dúvida, por favor, me pergunte. E essa dúvida nunca vem, isso nunca acontece. E aí, passa-se o tempo, e no momento do cliente pagar, ele percebe que aquilo talvez seja mais caro do que ele imaginava, e que ele não quer pagar, e resolve que ele não quer pagar. Isso já aconteceu, sem dúvida, comigo algumas vezes. Primeiro, num primeiro momento, eu tento estabelecer um contato com ele e pedir para que ele venha até o escritório, né? Para que a gente possa conversar e tentar entender o que está acontecendo e poder facilitar as coisas. A gente tem que ter uma política sempre do ganha-ganha, né? O cliente precisa se sentir confortável pagando para a gente e saber que aquilo é importante, que ele consegue pagar com o dinheiro dele um trabalho que foi muito importante para ele, né? Que conseguiu determinar muitas vezes o futuro dele. Então, num primeiro momento, eu sempre tento um contato pessoal. Se isso não é possível, se isso é improvável, se o cliente não aparece, ou se ele aparece, assim, nunca aconteceu do cliente aparecer, de eu conversar e ele não pagar. Todas as vezes a gente conseguiu entrar numa situação em que o cliente pagasse. Todas as vezes. Por essa outra eu nunca passei. Mas já aconteceu do cliente simplesmente não aparecer. Marquei, mas o cliente não apareceu. E aí, a partir dali, a gente estabeleceu um procedimento no escritório que é assim, são raras as vezes que acontece isso, graças a Deus, mas acontece. Por exemplo, eu faço uma notificação e espero essa resposta, espero esse tempo. Se a resposta não vem, ou se o cliente não aparece, enfim, ou se não paga, eu certamente vou executar esses honorários, né? O que é importante, talvez, a gente colocar para o cliente, em algum momento, que a gente tiver oportunidade e que funciona muito quando ele vai até o escritório, é eu dizer para ele que o molho vai sair mais caro do que o peixe. Se eu tiver que executar esse contrato, ele vai gastar muito mais do que aquilo que está posto para ele gastar no pagamento do meu trabalho. Ele vai gastar com custas, ele vai gastar com os honorários de um outro advogado contratuais e, eventualmente, honorários sucumbenciais que ele vai ter que pagar. Então, eu procuro explicar para ele que é mais caro, né? Já passei, são raras as situações, mas eu já passei por situações em que o cliente passava a me tratar como uma pessoa desonesta, né? Por estar cobrando algo que a gente havia combinado que seria pago. E isso realmente é algo que incomoda muito. E por isso que eu digo que para você negociar, você precisa estar emocionalmente preparado, né? Então isso não pode realmente vir e ser entregue para qualquer um. Você tem que vir de alguém que tenha responsabilidade dentro do escritório e que tenha liberdade para negociar, né? Talvez abrir mão de alguma coisa, né? E talvez seja interessante nesse momento que se faça também um acordo, por que não? Né? Porque muitas vezes a gente cobra honorários de um cliente de uma forma padrão e às vezes esse processo nem nos deu tanto trabalho assim, mas a gente deve cobrar conforme o combinado. Mas se o cliente se sente desconfortável em pagar, a gente precisa entender o porquê. Até porque a gente precisa melhorar aquilo que foi ruim para ele, né? Para que nenhum outro cliente tenha essa experiência. A gente precisa se preocupar um pouco mais com isso também. Mas não houve pagamento em nenhuma das tentativas, foram todas infrutíferas, certamente esse contrato vai para execução, né? Foram poucas as ocasiões, teve um caso até hoje que eu não consegui o pagamento de uma cliente, que ela não fez o pagamento, e que na época eu trabalhava com uma outra advogada, e o contrato era parceria, e o contrato estava no nome dessa advogada, e eu não pude executar, e ela não quis executar, né, essa outra advogada. Eu era uma advogada que tinha um subestabelecimento com reserva, eu não podia executar aquele contrato, e ela falou, não, deixe para lá. Falei, então, eu também não podia fazer nada, né? Então foi a única vez que eu deixei para lá, né? Que eu realmente não fiz a execução do contrato. Mas se precisar fazer, todas as vezes que precisar, eu farei. Thaísa, deixa eu ler aqui agora, vamos ver um pouquinho da participação do público, que o pessoal está aqui participando ativamente dessa parte. Deixa eu descer só um pouquinho aqui para chegar na parte, senão eu perco a ordem. Aqui o pessoal, algumas pessoas estavam falando que se identificam com o fato de que eu acabo não indo atrás, né? Aqui a Lite Prado falou que se identifica. A Maribel fez um comentário excelente. Ela falou: olha, excelente exposição sobre custo-benefício.
Tenho formação em direito empresarial e aos poucos fui migrando para o previdenciário. O empresário, ele não quer pagar o valor do serviço e acha, inclusive, que os problemas pessoais dele estão inclusos no contrato. Com certeza, Maribel, a gente que atende muito pessoa jurídica, né, no escritório, a gente sempre trabalha muito com jurídico, é exatamente isso. Eles pensam que a diretoria toda está inclusa no planejamento previdenciário, né, e às vezes a gente tem que ir inserindo ali no meio da conversa por e-mail, do parecer que a gente vai entregar a respeito, já o preço. Aprendi com o longo do tempo a não ter vergonha de cobrar. A Gisele fala muito isso. A Gisele está sumida, não tá? Ela está assistindo, mas ela não comentou ali. A Gisele também sempre fala isso, que ela perdeu esse medo de cobrar, que hoje ela já coloca ali, olha, esse trabalho, ele é feito assim, 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 ele custa tanto, a partir do depósito a gente inicia a confecção do parecer, do atendimento, da posição, e acho que isso é uma coisa bacana de você conseguir escrever de uma forma muito suave, mas sempre que receber a pergunta, você já dizer, na primeira oportunidade, o trabalho vai ser desenvolvido de tal e tal forma, eu preciso de tais documentos e vai custar tanto. Quando você faz isso de um modo natural, e você não se culpa por isso, fica muito mais fácil de passar a mensagem para as pessoas de que você sabe que o seu trabalho merece esse honorário. Deixa eu continuar aqui, Thaísa. A Carla, meu processo de cobrança de honorários de um calote que levei semana passada foi decidido pelo STJ, que disse que a pessoa tem que fazer o pagamento. Bem bacana, né? Depois você compartilha, Carla, que eu acho que é bem bacana a gente colocar essas jurisprudências para animar os advogados a cobrar aquilo que eles têm direito. Boa noite para a Lúcia Catarina, que faz parte do nosso grupo também. A Silvana Picoloto, ela falou, olha, eu não executava, cansei, agora eu executo. O Marcelo Fontes está fazendo um comentário que na esfera administrativa o calote é ainda pior, né, pois não tem destaque de honorários. Realmente, Marcelo, eu vou te falar que da minha experiência eu nunca tive problema no administrativo. Eu já vi, a única vez que eu tive um certo probleminha foi um cliente que foi até o banco sozinho e o banco, o gerente, o caixa do banco, na verdade, quis orientar ele a não pagar, mas isso depois a gente tomou as medidas cabíveis, inclusive contra o banco, para o banco não, né, hoje em dia está muito mais tranquilo, mas há 5 anos atrás, 4 anos atrás, o caixa do banco queria dizer para o cliente quanto ele devia pagar de honorários, né? Já vivemos esses tempos aí, né? Sem dúvida. A Tânia Regina falando que ela executa, o Luiz Franco dizendo que ele gostaria, ó, Thaís, aqui vem uma pergunta para você dar uma dica. Ele gostaria de saber como lidar com aquele funcionário que é muito importante para o escritório, mas que possui grandes dificuldades de cumprir as rotinas do estabelecimento. Então, estou postando aqui para você a pergunta dele, ó. Vou passar aqui o teu rostinho para você responder para o Luiz Otávio Franco. Afinal, o que é a sua sugestão para ele, Thaísa? Luiz Otávio, primeira coisa que você precisa se perguntar nesse caso é por que ele é muito importante para o escritório, em que ele é muito importante para o escritório, e fazer com que ele entenda a importância dele, sem fazer com que ele pense que não há outras pessoas também importantes dentro do negócio. O que é importante entender aqui é que todo mundo que está trabalhando num negócio, ele tem as suas obrigações, e ele precisa saber disso. Se você está delegando da forma correta, se ele entende quais são as rotinas do escritório e que ele precisa cumprir, é teu papel de líder dizer para ele, olha, preciso que você cumpra essas coisas que estão sendo colocadas para ti. Caso isso não aconteça, não tem porquê a gente continuar nessa nossa parceria, né? É lógico que talvez num primeiro momento em que você vai chamar a atenção dele, primeira coisa é saber se ele está tendo alguma dificuldade, né? Você se colocar disponível para ajudar. Um líder, ele sempre leva as pessoas a um lugar que elas não iriam sozinhas, então não adianta ele ser muito importante e ser uma pessoa muito boa no que faz, se ele não consegue terminar e não consegue executar as coisas do escritório. Então se coloque disponível. E a partir desse momento, faça ele entender que ele precisa cumprir as coisas que são postas para ele. E que caso ele não consiga cumprir e continue não conseguindo cumprir, certamente
você não vai poder continuar, né? O escritório não pode continuar com essa parceria. É aquele negócio que a gente falou agora de colocar na balança as coisas, né? A gente precisa mostrar para as pessoas que a gente não depende delas, e sim que a gente precisa delas, que cada um precisa do outro na medida da sua importância e saber mostrar para o outro o seu valor, mas a partir do momento que a gente mostra dependência em relação a alguém, isso não é saudável, né? Então, se ele é importante para o escritório, é importante você, como líder, saber colocá-lo no papel em que ele deve estar, mostrar para ele que ele precisa cumprir as tarefas que são colocadas para ele e que se depois de diversos alertas ele continuar sem cumprir essas tarefas, ele infelizmente terá que ser desligado do escritório. Não tem outra solução. Com certeza, vou até fazer um reforço aqui, né? Eu, como sou gestora de diversas coisas diferentes, então eu tenho um papel dentro do IEPREV hoje de coordenadora geral da pós-graduação, já fui diretora de coordenadores, então já tive na Uninter um papel de coordenação, na Unicuritiba também. Então, ao longo dos anos, a gente vai desempenhando esse papel de liderança e entendendo o seguinte: se a pessoa compreender o quanto você depende dela, isso vira uma arma. E aí você passa a ser refém, e ser refém, primeira situação que acontece, destrói o relacionamento entre as duas pessoas. É igual um relacionamento amoroso, é igual uma relação de amizade. Quando você se sente refém de alguém, esse relacionamento já começa a afundar, que é bem, bem ruim. E no trabalho, eu já vi muito isso, gente. Olha, eu falo para vocês assim, com muita experiência nesse sentido. Eu já vi médico, eu já vi engenheiro, eu já vi advogado, refém da secretária. E às vezes a pessoa que era muito boa, ela começa, em razão da natureza humana, a passar todos os limites porque acha que é insubstituível. E aí é a necessidade do chefe em sempre, né, aqui num português muito claro, mandar uma real. Olha, eu estou aprendendo um português muito claro, né? Esses tempos eu tinha uma outra colega que trabalhou comigo que ela dizia assim, tem que bater uma real. Eu falei para ela que daí é muito modernidade para o meu português. Mas às vezes a gente tem que mandar um recado, né? E eu não sou uma pessoa que eu mando recados implícitos, não. Eu chamo para conversar. Eu acho que o grande líder, ele é uma pessoa que ele não tem medo de conversar. E as pessoas às vezes falam, mas você é muito direta, muito objetiva, mas sempre com muita educação. Se alguém disser aqui que eu faltei a educação com alguém, está mentindo. Isso pode ser nos trabalhos por onde eu passei, nas instituições onde eu estive, nos institutos nos quais eu trabalhei. Eu nunca faltei educação com ninguém, mas também nunca deixei de ser muito transparente e muito objetiva. Um grande líder, ele tem coragem para falar para as pessoas aquilo que incomoda antes de substituí-las. Eu jamais substituo uma pessoa sem antes dar a oportunidade dela mudar. Eu acho que isso é fundamental, e isso também coloca os limites necessários para que aquela pessoa pense, reflita sobre o que ela quer, né? E agora, quem que está aqui? Não, veja se eu posso com isso, gente. Me desculpem, mas aqui, numa conversa muito séria, chega Paulo Bacelar e fala que está perdendo, mas está aqui. Meu recado, né? Vamos bater essa real agora para Paulo Bacelar. E o senhor lá é homem de novela? Eu até sei da beleza da Juliana Paz, mas você vem aqui entender de previdenciário com a gente, porque a Juliana Paz, se passar na rua, não vai nem te cumprimentar. E eu e a Thaísa vamos, né, Thaísa? Sem sombra de dúvida. Ai, Jesus, o que a gente tem que passar, meu Deus, né? Tá vendo só? Bem, o que o Milvio está contando aqui, que ele tem uma história que seria longa, né? Mas que eu devo conhecer, eu imagino. E perder a novela é muito sério, né, Milvio? Eu também acho que o Paulo Bacelar está ali, né, passando todos os limites dele, eu entendo. Paulo, muito obrigada pela preferência. E a Carla fez um comentário, tem que ser muito direto e claro, porque muitas pessoas são dissimuladas e vão fingir. Acho que a gente respondeu a tua pergunta, né? Como é que é o nome dele? Peraí que eu perdi o nome dele. Do Luiz Otávio. Luiz Otávio. Luiz, acho que a gente respondeu, né? Todo mundo queria responder um pouquinho da sua pergunta, Luiz Otávio. Acho que foi bem respondida. Mandar um abraço também aqui para Tânia Regina, para Inês Garavelho, para Andréia, que trabalha comigo, para quem mais aqui que está escrevendo, para o André Siqueira, que ele falou, olha, o importante é ter empatia, estar na mente do cliente e com a mente dele, para saber o que está sentindo. Eu concordo, André.
eu acho que a gente entender o cliente, fazer o cliente nos entender, é muito importante. Eu, muitas vezes, quando o cliente atrasava, eu escrevia para ele, olha, eu tenho pessoas que dependem de mim, eu preciso pagar essas pessoas, elas também fazem planos, então eu preciso que você me diga quando você vai poder acertar para que eu possa fazer um planejamento aqui. E sempre recebi em razão de mostrar para essas pessoas que a gente também não está sentado num cavalo de ouro, né? E que a gente tem as nossas contas para pagar. Então, acho que isso é importante também. Aqui a Maribel escreveu exatamente, a diretoria, a família dos diretores, eu concordo, Maribel. O contrato, quando ele é um contrato para a instituição, não se mistura com os dirigentes. E, às vezes, as empresas têm essa dificuldade, né? O Milvio Braga falou assim, eu já contei até a história do aperto do parafuso. Aí o cliente não discutiu mais. Você é um caso sério, Milvio. Você vê que chique, Ana, que até a minha mãe acabou de entrar aqui para poder nos assistir. Samira ali, ó, tá vendo? Tá muito chique. Tá me prestigiando, tá vendo? Muito bem, obrigada, mamãe. Boa noite. A minha mãe não usa nenhuma rede social, nem o WhatsApp, por mais que eu queira. O que me traz uma dificuldade, que o meu sonho da minha vida era que a minha mãe usasse o WhatsApp e eu pudesse mandar foto para ela de onde eu tô, contar quando eu estou numa reunião em si, assim, que eu não posso falar, né? Eu queria poder escrever para ela, mas não tem jeito, já tentei de tudo, é só na base da ligação mesmo. Então, dona Samira, um grande abraço, obrigado por emprestar a Thaísa aí para nós um pouquinho. Thaísa, e agora nós vamos encaminhando para o final. Eu quero dizer para o pessoal que as nossas aulas da pós-graduação estão incríveis. Isso não é uma mera retórica, é porque eu trouxe pessoas esse ano maravilhosas, como a Thaísa, gente nova, sangue novo, mas com muitos anos de experiência, com muito conhecimento, com cursos reais, né? Não inventou do nada, tipo, vou hoje gerenciar a vida alheia. Não, a Thaísa fez curso em São Paulo, fez curso em Curitiba, tem aí se planejado e feito muitas... Irei para fora em breve, se Deus quiser. Irá para fora em breve, né? Eu já estou feliz de saber. E espero que me acompanhe, se tudo der certo, lá fora também, na Argentina, para a gente fazer você ir fazer o mestrado lá comigo, onde eu estou fazendo doutorado. Quero muito que você vá, eu vou ficar insistindo, além de outros cursos fora que você já pretende fazer. Então, eu quero dizer que a gente está na pós-graduação com um projeto bacana. Esse projeto, ele tem pessoas novas, a doutora Gisele está com a gente fazendo custeio. Pessoas novas, eu digo, não são pessoas sem experiência, mas é sangue novo no mercado, no cenário nacional, que somos todos sangue aqui de Curitiba, né? Mas que estamos dando um pouquinho do nosso sangue, do nosso conhecimento também lá para Minas, no IEPREV. Estou levando também a Beatriz Malik para falar de precificação, uma pessoa que hoje é considerada no cenário natural, não, uma pessoa que está louca, no cenário nacional, uma grande autoridade para falar de precificação. Então, quem não conhece, procura do Google depois, Beatriz Malik, Manrich, só que eu sempre falo, a pronúncia é um pouquinho diferente, e ela vai dar aula de precificação para a gente vai ter marketing jurídico, além da aula de gestão e marketing da Thaísa, a gente vai ter um professor só de marketing, a gente vai ter professor de precificação, a gente vai ter casos práticos, além de todas aquelas matérias tradicionais com os maiores nomes do direito previdenciário. Então, essa aposta é incrível, ela iniciou em agosto, mas para quem vai fazer o EAD, Thaísa, a pessoa pode ingressar no curso até 15 de dezembro. Então, até 15 de dezembro, a pessoa ainda vai conseguir acompanhar a turma, colocar as aulas em dia, existe um prazo maior para as avaliações nesse caso, então, ainda dá para participar e perceber o quanto vai estar incrível esse curso. Lá, a Thaísa dá um curso de gestão de escritórios com exemplos, com técnicas, né, Thaísa? Exatamente, várias dicas, várias ferramentas bem interessantes para poder ajudar o pessoal no dia a dia. E lá você traz as técnicas também, né? Essas técnicas que estão sendo muito faladas hoje em dia. Então, você vai trazer essas técnicas, então vai ser bem bacana. Pessoal, então deixa eu dar um olá aqui, o que estão escrevendo para nós. Todo mundo elogiando muito. Rumo ao Vale do Silício. Milvio não tem jeito. Ele me entrega, não tem jeito. Ele já conta tudo, né? Já conta. E eu quero aproveitar, gente, convidar todos vocês, quem quiser dar uma passeadinha, vamos até São Paulo no dia 1º de novembro? Vocês têm um encontro marcado comigo. A Thaísa, se tudo der certo, vai também, né, Thaísa? Estarei lá, se Deus quiser.
Então, eu faço esse convite para você. São Paulo é um pulinho de qualquer lugar do Brasil. Chegar em São Paulo tem uma ótima malha aérea. Então, vamos nos encontrar dia 1º de novembro no super evento do IEPREV com a Comissão de Direito Previdenciário de São Paulo. Lá nós teremos um evento recheado de temas palpitantes, falando de pente fino com ceral, falando das reflexões e os reflexos da reforma da Previdência no regime próprio com Miguel Urvati, falando do reflexo da Previdência, da reforma, no regime geral, com Roberto de Carvalho Santos, Dr. Sodero fazendo uma análise social do que aconteceu com essa reforma, o que a gente ainda pode fazer. Eu vou falar de recolhimento em atraso. Então, a gente tem bastante coisa bacana para falar e temas interessantíssimos de medicina e perícia médica, quesitação, com o João Batista Opitz Júnior e João Batista Opitz Neto. Então, nós temos, assim, excelentes temas. Sérgio Jeromes falando de cálculo, Jesus Najib falando de férias, que eu sempre falo só Jesus Najib, é Jesus Najib férias, falando sobre aposentadoria especial para os profissionais da saúde. Então, a gente vai ter muita coisa bacana para falar, vai ser um encontro rápido, um encontro de um dia, mas um encontro que vai ser muito legal. Vai ser ótimo, sem dúvida, e só fera, né, Ana? Então, vale a pena o pessoal se deslocar, quem é de longe, vale a pena ir até lá, sem dúvida. São Paulo é um pulinho. São Paulo, essa que é a maior vantagem, né? Eu sempre falo, São Paulo é um pulinho. E aproveitem para ir lá, para a gente se encontrar, tirar uma foto, postar uma foto com o pessoal que assiste o bate-papo, né? Que é tão gostoso, Thaís, o que eu mais adoro quando eu vou nos eventos é encontrar com o pessoal que assiste o bate-papo. O bate-papo fez 1 ano em agosto. Nós estamos aí com aproximadamente 1 ano e 2 meses de programa, mais de 400 mil visualizações. Então, eu só posso agradecer, e tem um público super fiel, porque o bate-papo acaba sendo visualizado ao longo da semana. Mas o bacana é que a gente tem um público fiel que assiste online mesmo, ao vivo, e esse público aí está sempre conosco, então eu só posso agradecer. Bem, Thaísa, vou te dar 5 minutinhos para você fechar agora, se despedir do pessoal, falar algumas considerações finais a respeito do teu tema. Bom, Ana, me sinto realmente muito honrada e muito feliz, né, de participar do IEPREV mesmo, de fazer parte desse time, desse pessoal que realmente é preocupado em passar o seu conhecimento, em mostrar o que sabe, não se sente intimidado por isso. Então, eu fico realmente muito honrada de fazer parte disso. E muito feliz pelo seu convite, porque... reconhecendo, né, todo esse meu esforço, todo o meu estudo, a minha dedicação em relação a isso, e dizer para as pessoas que elas precisam realmente olhar para a gestão com outros olhos, né, olhar para o seu escritório de advocacia como uma verdadeira empresa, né, com procedimentos, com várias coisas que as empresas mesmo têm. O escritório de advocacia, ele não é uma portinha com advogados, ele é uma porta que abriga pessoas, que traz emprego, que administra direitos, que recebe clientes e que cuida de uma maneira muito peculiar da vida das pessoas, né? Então precisa existir um cuidado muito grande no nosso trabalho, a gente precisa saber como que a gente manuseia isso no dia a dia, e a gestão mostra para a gente a importância disso. E, através da gestão, a gente estabelecer o nosso planejamento estratégico, saber a respeito de como a gente vai fazer o nosso marketing, como a gente vai cativar o nosso cliente, né? Como que a gente vai fazer com que aquele cliente continue sendo fiel por anos e anos. Então, é importante que as pessoas olhem para a gestão com novos olhos e comecem a se observar. O que o advogado do futuro precisa ter? O que ele precisa ser? Né? O que essas pessoas precisam aprender para serem advogados de sucesso no futuro muito breve. E acredito muito que a gestão é apenas uma dessas coisas. Que ótimo, Thaísa. Eu te agradeço sempre, né? Primeiro pela nossa amizade, segundo pelo teu comprometimento comigo, porque você tem participado da pós, tem participado agora do bate-papo. Se tudo der certo, vai com a gente lá no evento. Então é tão bom ter as pessoas com a gente e lutando pelas mesmas coisas, né? Eu fico muito feliz e te dou um elogio muito sincero, porque eu fico muito feliz que você tenha essa vontade de dividir.
E exatamente isso que você falou para nós do IEPREV, eu acho que cabe para você também, né? No mundo em que tantos advogados não querem dividir porque temem ficar sem cliente ou temem a concorrência, eu acho que você pensa muito, nessa parte nós duas somos muito parecidas. Eu vejo a concorrência como uma forma de melhorar. Não de ser melhor que os outros, mas de ser melhor cada dia, né? Ou de melhorar a mim mesma todos os dias. Eu tenho certeza que você pensa assim também. Nós já tivemos longas conversas sobre isso, então eu tenho certeza que isso é positivo para a nossa vida e para aquilo que a gente entrega para os outros, para aqueles que estão no nosso redor também. Nilvio, beijo grande, beijo para o Humberto, beijo para a Flávia, beijo para esse escritório maravilhoso, todas essas pessoas que eu gosto, que estão sempre aí conosco, de uma forma mais direta ou indireta. Às vezes a gente consegue ficar mais perto, às vezes não tão perto, mas é por causa da correria. Thaísa, querida, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço em nome do IEPREV, agradeço em nome do Dr. Roberto, que é o nosso presidente, e esteja sempre conosco, um prazer ter você no nosso time. E que você que está assistindo a gente, por favor, né, venha fazer parte também, venha fazer parte da nossa pós-graduação. Se você não quer cursar como pós-graduação, não quer fazer as avaliações, não quer fazer o TCC, tudo bem, curse a nossa pós como um grande curso de atualização, que vai ser bacana para a sua vida também. Nós estamos no momento certo para aprender com os grandes profissionais todas essas alterações que o direito previdenciário vem sofrendo. Thaísa, muito obrigada. Beijo. Obrigada, beijo para todos. Fica aí que ainda vou falar com você, só vou me despedir aqui do nosso público. Beijo, pessoal. Até a próxima segunda-feira. Estamos aí, acompanhe o nosso calendário das lives, que eu tenho postado diariamente no Facebook, no Instagram. Semana que vem nós estaremos com o professor Fábio Souza. Imperdível também. Beijão e até mais.